O primeiro de todos os mandamentos, 28 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, estamos meditando no tema desta mensagem hoje, repito, o primeiro de todos os mandamentos. O texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31, nos apresenta um momento em que um escriba se aproxima de Jesus com uma pergunta essencial: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A resposta de Cristo não apenas organiza a lei, mas revela o centro da vida espiritual. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o fundamento da fé, da identidade, da verdadeira autoestima. Portanto, eu preciso te pedir: ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja curado, seja tocado, seja restaurado e seja um canal de bênção na minha vida e na vida de outras pessoas. Manda esta mensagem para alguém, seja em forma de áudio, link, vídeo, e se inscreva em nossos canais. É Pastor Valdir dos Anjos. Deus te abençoe, seja abençoado. É importante que você ouve esta palavra para te ajudar a chegar à maturidade espiritual, se aproximar mais de Deus. Portanto, vejamos, amar o Senhor teu Deus. Aqui está o fundamento da fé, da identidade e da verdadeira autoestima. No contexto atual, onde muitos buscam valor em si mesmo de forma desconectada de Deus, esse contexto nos chama a um ajuste de foco. Não é sobre exaltar o ego, mas alinhar o coração ao Criador. Quem não ama corretamente a Deus jamais conseguirá enxergar corretamente a si mesmo. Repito, quem não ama corretamente a Deus jamais conseguirá enxergar corretamente a si mesmo. Será que temos amado a Deus com inteireza ou apenas com fragmentos da nossa vida? Ao observarmos também o livro de Eclesiastes, percebemos que Salomão experimentou tudo o que poderia alimentar o ego humano: sabedoria, prazeres, conquistas, mas conclui: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, no capítulo 1 do versículo 2 do livro que leva o nome de Eclesiastes. A hermenêutica nos conduz a entender que o sentido da vida não está no engrandecimento do eu, mas no temor a Deus e na obediência aos seus mandamentos. Vejamos Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Assim, Marcos revela que o amor a Deus redefine completamente a nossa autoimagem e autoconceito e autoestima. Vejamos alguns pontos principais. Amar a Deus é o fundamento da identidade. Vejamos Marcos 12, 29 e 30. Jesus começa com o Shema: ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso estabelece que Deus é o centro absoluto. Amar a Deus com coração, emoções, alma, essência, entendimento, mente e forças, ações, significa totalidade. Deus não aceita ser amado por reserva, com reserva. Deus não aceita ser segundo lugar. Deus não aceita ser uma das prioridades, mas sim, ele aceita ser a prioridade, porque tudo que ele amava e tinha, ele entregou a nós, que é o seu Filho unigênito,
para poder nos resgatar para a salvação eterna. Portanto, somente Ele tem o poder e tem a permissão, o poder e a autoridade de chegar em nós e dizer: ama-me de todo o seu entendimento, toda a sua força, todo o seu intelecto, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, aqui não há espaço para divisão. Deus não aceita partes, Ele requer tudo. Líderes, pastores, obreiros e igreja do Senhor, precisamos entender que a autoestima saudável não nasce da autoafirmação, mas da rendição total a Deus. Quando Deus ocupa o centro, a identidade deixa de ser instável. Portanto, na prática pessoal, isso significa avaliar o que governa minhas emoções, minhas decisões, minha energia, o que te governa. Não pode deixar suas emoções governar as suas emoções, e sim deve ser tudo submetido a Deus para a glorificação do nome de Deus. Ponto de número 2, amar o próximo revela equilíbrio interior. A exegese de Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo, pressupõe que existe uma medida de amor próprio. Essa reflexão mostra que Jesus não está incentivando o egoísmo, mas reconhecendo que há um cuidado legítimo consigo mesmo. Contudo, esse amar a si mesmo deve estar subordinado ao amor a Deus. A definição apresentada, autoimagem, a definição aqui, a autoimagem, autoconceito, a autoestima precisa ser alinhada à verdade bíblica. A autoimagem é formada nas relações, mas espiritualmente ela deve ser restaurada na relação com Deus. O autoconceito não pode ser baseado apenas em experiências humanas, mas na palavra. E a autoestima não pode oscilar conforme circunstância, mas firmar na identidade em Cristo. Na vida prática, como tenho me visto pela rejeição ou pela aceitação divina? Ponto de número 3, Eclesiastes, eu alerta contra o ego inflado. Salomão mostra que uma autoestima desconectada de Deus leva ao vazio. Ele tentou fortalecer o ego, mas encontrou frustração. Vejamos, a exegese de Eclesiastes revela que o homem, quando busca sentido em si mesmo, se perde. O posicionamento cristão não é fortalecer o ego, nem destruí-lo, mas submetê-lo. O ego precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Líderes precisam ensinar isso com equilíbrio, evitando tanto a autopreciação quanto o orgulho. Como cristão, devemos reconhecer limites, depender de Deus e viver com um propósito eterno. Líderes, pastores, mestres, professores, ensinem a igreja a desenvolver a autoestima fundamentada na palavra, não em tendências psicológicas isoladas. Portanto, nobres obreiros, vocês devem servir sem buscar validação humana, sabendo que o seu valor vem de Deus. Igreja, saiba que a sociedade entende e saiba que nós precisamos contribuir com a sociedade, tendo relações saudáveis e para a formação de uma autoestima, mas somente Deus pode restaurá-la plenamente. Portanto, ajuste o foco, menos comparação, mais comunhão, menos ego, mais entrega. Pratique diariamente amar a Deus intencionalmente, renovar a mente na palavra, servir ao próximo com sinceridade. A verdadeira autoestima nasce quando o eu se curva e Deus se levanta no coração. Já estamos concluindo.
Marcos 12, 28 ao 31, nos conduz em um alinhamento profundo. Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo, e o eu no lugar correto. Eclesiastes afirma que tudo fora dessa ordem é vazio. Portanto, ao final desta reflexão, a pergunta central se impõe à luz da experiência bíblica, inclusive observando líderes como Gideão, que inicialmente se viu incapaz, mas precisou alinhar sua identidade em Deus, e Sansão, que fortaleceu o ego e caiu. Qual o posicionamento cristão adequado? Subjugar o ego ou fortalecê-lo? Se o ego não for submetido a Deus, como poderá produzir uma vida que glorifica ao Senhor? A resposta bíblica é clara. O ego deve ser submetido para que a identidade de Deus seja fortalecida. Que nesta semana possamos ajustar o foco, permitindo que o amor a Deus reorganize nossa vida interior, cura nossa visão sobre nós mesmos e nos conduza a viver de forma equilibrada, saudável e cheia do Espírito Santo. Amém.